A gente vai ter uma entrevista super especial com o crítico e jornalista do UOL, Maurício Sticer. Bem-vindo ao Observatório E. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Queria começar falando sobre o seu livro, né? Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos. Isso. Que legal. Fala pra gente um pouco. É um perfil biográfico do Silvio, que nasceu um pouco primeiro do meu fascínio, né, pelo Silvio, né, um cara que, para quem se interessa por televisão, é inescapável, né, na história, né, um cara que tá no ar desde 1960, que tem um programa com o nome dele desde 1963, ou seja, 55 anos. Ao mesmo tempo é dono de uma rede, construiu e conseguiu construir uma rede de televisão. Então é um personagem único, né, especial muito mesmo da televisão. E esse fascínio me levou sempre a ler muito sobre o Silvio, né, me interessa demais, tem muita coisa escrita sobre ele. Eu brinco, o Silvio é uma montanha de papel que existe sobre o Silvio, seja livros, seja matérias de jornal, matérias de revista, capas de tudo quanto é lugar. E eu resolvi, à medida que eu ia lendo isso, eu fui vendo que tinha muita coisa que não ficava muito clara, que tinha versões muito contraditórias, que algumas histórias que pareciam mal contadas, mentiras. E eu resolvi, enfim, vendo isso, alguns temas foram se sobressaindo, e aí, em função disso, eu resolvi aprofundar uma pesquisa que resultou nesse livro. Que legal. E todo mundo se interessa muito pelo Silvio, né? Exato. Talvez o maior nome da TV dessas décadas todas. Eu acho que é mesmo o maior. Por essa característica, né? Quer dizer, por ele ser ao mesmo tempo dois, né? Ele está em dois campos ao mesmo tempo. Eu acho que não tem ninguém que conseguiu fazer isso tão bem, né? Quer dizer, tem TVs, se você pensar, a Globo é um projeto de TV que deu mais certo, maior do que o SBT. Mas, sei lá, os donos da Globo não são ao mesmo tempo apresentadores de programa da Globo, não tiveram uma influência cultural no imaginário das pessoas tão grande quanto o Silvio. Essa fusão, esse fato dele ser dois ao mesmo tempo, realmente é único. E você traz esse lado empresário, né? Eu acho que tem muita história do Silvio que não diria que é mal contada ou que é contada de uma maneira muito colorida, muito simpática, e tem detalhes que eu acho que mereciam ser explorados com mais detalhe, né? Quer dizer, o Silvio, assim, a principal biografia do Silvio, que é a Fantástica História do Silvio Santos, que é do ano 2000, foi escrita pelo Arlindo Silva, que é um bom jornalista, mas foi assessor de imprensa do Silvio 20 anos. Então é um livro oficial, né? Então tem muita história, mas é a versão oficial. Então eu achei que tinha espaço para contar uma história não oficial, né, respeitosa, né, educada, eu trato o Silvio com muito respeito ou admiração, mas mostro histórias que mereciam ser contadas com outro olhar. Se quiser, eu posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, né, que você falou do lado empresário. A formação, a constituição da rede, por exemplo, né? É um período ele consegue os canais dele na época da ditadura, né? Então, tem muita bajulação, né? Tem que fazer muito lobby. Todos fizeram. Né? Mas eu acho importante mostrar que o Silvio também fez isso, né? Ficava puxando saco, ia na televisão e elogiava, né, os políticos, ditadores, ministros, né, cantava a musiquinha, ei, o gás é coisa nossa, quer dizer, isso é uma coisa um pouco, se você pensar, é uma loucura, né? E ao conseguir a sua rede, né, primeiro ele conseguiu o TVS, ainda no governo Geisel, e depois no governo Figueiredo ele consegue o SBT, que são os 5 canais, né, que aí vão formar realmente a rede. Ele cria a Semana do Presidente, né, que é um quadro semanal dentro do programa dele, em que ele passa em revista o que o presidente, no caso o ditador, o João Figueiredo, fez naquela semana. Positivamente. Na hora de maior audiência do programa. Exatamente. Olha só. Uma coisa de louvação, sabe? Eu acho difícil defender isso. Os muito fãs falam, mas ele fez isso, esse quadro durou até o governo Fernando Henrique. É verdade. Ele puxou o saco também depois do Sarney, do Collor, do Itamar e do Fernando Henrique. Mas todos
esses outros foram em regimes democráticos, está Sim. puxando o saco de um cara que foi eleito. Uhum. Né? É diferente, eu acho, você puxar o saco de um cara que virou presidente por ordem de outros generais. Né? Então, eu acho que é um momento crítico na carreira dele que precisa ser mencionado. E aí o livro eu reconstituo como era esse programa, que todo mundo fala, Semana do Presidente. Né? Então eu consegui, desde a época do Figueiredo, eu mostro um exemplo de cada programa, em cada regime, o que ele falava, e você fica bem claro. Um negócio... Que legal, que bacana, bem completo, né? É. E onde que o nosso ouvinte pode adquirir esse livro? Já está disponível? Até onde eu sei, está nas principais livrarias, tem versão nas livrarias online também, tem versão de e-book, caso as pessoas prefiram. Bacana. Tá aí. Tá aí, só procurar, botar no Google. Eu acho que sim, acho que não está difícil. Tá certo. Fábio Costa, sua pergunta. Pois não. Maurício, você falou a respeito da uma fase um pouco obscura, assim, que há controvérsias nessa constituição da rede, né, do SBT. Inclusive o próprio Silvio e o SBT consideram o início da história da rede em 81, quando entraram no ar as emissoras, né, do SBT, do SBT herdadas, né, que eram concessões da Tupi. Por que você acha, depois de todo esse tempo acompanhando o Silvio e quando você decidiu escrever esse livro, por que é que você acha que ele, na ocasião já proprietário de boa parte da Record, não investiu em expandir essa Record, que poderia vir a ser dele até por completo depois, e preferiu, então, fundar uma rede sua desde o princípio? O que é que você acha que poderia explicar essa atitude? Bom, você está fazendo menção também a um episódio que é importante, né, que eu conto no livro, que é o seguinte, o Silvio quis ser dono de televisão desde 1970, está registrado em entrevistas. Ele tentou, a primeira coisa que ele tentou foi ficar com a concessão da Excelsior, que o governo tinha fechado por razões políticas, porque era uma TV que era ligada ao último governo democrático, que era o governo do Jango. Então, essa TV foi fechada, caçada, e o Silvio tentou conquistar o sinal. Mas perdeu, a concessão foi dada para o Grupo Jornal do Brasil, e que não conseguiu fazer a TV, ganhar a concessão e não conseguiu fazer. Mas aí você vê que o Silvio já queria uma TV em 1970. Por que ele queria uma TV em 1970? Porque ele alugava horários da Globo, alugava horários também na Tupi, e montou uma estrutura própria de produção. Ele era totalmente autônomo, ele pagava o aluguel para a Globo e era dono do horário, vendia publicidade, fazia tudo. E ele foi percebendo, já estava fazendo 8 horas por domingo, né, em 1968, por aí, assim, ele dominava o domingo, ele viu que aquilo era um negócio viável e não quis depender de ninguém, né, até porque ele tinha contrato, a Globo poderia um dia rescindir o contrato, ele ficaria sem lugar para ir. Então, ele entendeu que poderia e deveria ter o próprio canal. Em 73, mais ou menos, depois que ele não consegue o canal da Excelsior, a Record colocou à venda metade das suas ações. Aí ele tentou comprar também. Acho que 72, 73. Ele tentou comprar justamente com esse mesmo raciocínio, preciso me garantir. Só que a Record vendeu para o grupo Gerdau, não vendeu para ele. E foi uma grande decepção. Ele achou que ele ia conseguir comprar. E aí, mas o grupo Gerdau, por algum motivo, ele estava interessado em alguma coisa que não deu certo, resolveu, logo, meses depois, colocou à venda novamente. Nesse meio tempo, o Silvio renovou o contrato dele com a Globo. E como a Globo sabia, todo mundo já sabia que o Silvio queria ter um canal de televisão, colocou no contrato, na renovação, que o Silvio não podia ser dono de um canal de televisão. Mentira. Isso foi incluído, isso foi incluído no último contrato dele com a Globo. Logo, no momento que ele vai de novo tentar comprar essas ações da Record que voltaram a ficar no mercado, consegue comprar, mas não pode ser no nome dele. Então isso também é um episódio bem importante, quer dizer, ele compra com testa de ferro. Não foi o primeiro a fazer isso, tem outros casos de contratos de gaveta em concessão e venda de canais de TV, não é o único, mas acho importante ficar bem claro que ele fez isso também. Ele arrumou um cara, um brasileiro muito rico, morava nos Estados Unidos, botou a televisão no nome dele. Então o Silvio ficou uns 3 anos como dono da Record, sem que todo mundo diz que não sabia, isso eu não tenho como provar, mas oficialmente ninguém sabia que o Silvio foi dono secreto da Record por alguns anos. Então, nesse sentido, quer dizer, ele não podia fazer nenhum gesto público de que ele era dono de 50% das ações. Só quando, aí sim, ele ganha a concessão da TVS, que aí ele torna público que ele já era dono de um canal de televisão, e aí ele é obrigado a vender
essa Participação. participação que ele tem. Ele começa a achar que seria melhor vender do que já que ele já conseguiu dele próprio. Certo. Rodrigo Ial. Bom, primeiro que eu queria continuar um pouquinho no livro, porque o assunto está realmente muito interessante. A gente vê você falando bastante, né, pelo menos das perguntas que a gente fez até agora, sobre o Silvio Santos como empresário, né? A gente vê um pouco também do Silvio como comunicador, como pessoa, tudo isso tem no livro também. O livro são 5 capítulos, mais 6 capítulos. Esse é o primeiro capítulo, que eu achei importante abrir o livro com isso, porque eu faço um panorama um pouquinho da formação do mercado de televisão no Brasil, que é uma coisa super recente, né? Começou em 1950, tem 68 anos a televisão no Brasil, é muito pouco tempo. E é curioso se observar que os primeiros 10 canais de televisão concedidos no Rio e São Paulo, entre 1950 e 1967, ou seja, entre a Tupi e a Band, dos 10 primeiros, só 2 continuam nas mãos dos proprietários originais, que é a Band e a Globo. Todos os outros ou quebraram e sumiram, ou mudaram de dono. Então eu achei importante fazer esse registro, contar essa história, mostrar exatamente em que lugar o Silvio entrou. O Silvio veio depois desses 10. O Silvio eu já chamo a segunda geração dos donos de TV. Então, nesse sentido, que esse é o primeiro capítulo, eu acho importante dar um contexto. Isso está espalhado em muitos livros, você acha, mas juntar, eu acho que é a primeira vez que alguém consegue juntar de uma forma bem resumida essa história. Eu achei que seria útil para quem se interessa por televisão ter essa história. Então por isso a gente acha, mas isso realmente não, pode dar a impressão errada que o livro é sobre isso. Não, esse é só realmente o primeiro capítulo. O Silvio, comunicador, é um personagem fundamental no livro, né? Eu brinco que ele... na verdade, tem 2 Silvios dentro do SBT, né? Tem o Silvio comunicador e o Silvio que eu chamo de diretor de programação do SBT. Né? Que é a piada interna que a SBT quer dizer Silvio brincando de televisão. Então eu trato bastante disso no livro, né? Mostrando como ele, como um cara que entende muito de televisão, né? Por conta da prática dele e da paixão dele por televisão, ele está o tempo inteiro tomando decisões que não competem a ele, né? Que caberiam a um diretor, digamos, de programação, mas que ele, por intuição, toma um monte de decisões. Várias acertadas, muitas geniais, e outras desastrosas, que dão errado, que atrapalham o SBT, né? Decisões acertadas, por exemplo. Uma das mais famosas e geniais é quando ele compra a série Pássaros Feridos, né? Em 1985, né? E que é uma série, enfim, é a cara do SBT mesmo, né? Um padre, ex-padre que se apaixona por uma mulher. É um programa para TV aberta, a cara da TV, a cara do Silvio. Ele botou uma grana ali, ele não estava acostumado a botar grana num negócio desse. Foi um investimento, ele começou a fazer muita propaganda, né? Preparou muito o SBT para o público para receber aquilo, tinha pouco tempo de SBT. E chega na véspera da exibição, ia começar na segunda, ele chega no domingo e fala, olha, a gente está estreando esse negócio amanhã. Ele chamava de filme, né? A gente vai estrear esse filme. É um filme muito bom, ele só fala de filme, é engraçado isso. Todas as entrevistas dele falam, não, esse filme passa os feios. Que filme é esse, cara? Filme. Você não acha filme, né? É uma série, né? E esse filme é muito bom, a gente vamos ver. Só que estava passando Rock Santeiro na Globo naquele ano. Arrebentando quarteirão, era um blockbuster absoluto. E aí ele fala na hora, mas não se preocupe, só quando acabar a novela. Ele avisa isso no ar na Globo, no SBT. Isso é um ponto de inflexão assim, de marketing, né? É um negócio muito ousado, surpreendente, inesperado. No livro eu mostro que o diretor comercial dele tinha dado uma ideia parecida para ele antes. Tem até uma discussão sobre a autoria dessa ideia, porque o Silvio depois disse que foi ideia dele. E esse cara, que é um cara que tinha sido da Globo, o diretor comercial da Globo, depois voltou para a Globo, esqueci o nome dele. Scalamandré. Exatamente, o Scalamandré. Você leu muito bem o livro, conhece muito bem essa história. O Fábio é TV de raiz, né? Mas, enfim, e aí, pô, isso é sensacional, sim, né? Sim. E aí, durante a semana, ele insistiu nisso. Moral da história, o SBT liderou no horário. Primeira vez, naquele momento, na curta história do SBT, o SBT foi líder de audiência nos 5 dias. Nos 5 dias? Nos 5 dias. Botou anúncio depois na televisão festejando. Foi uma primeira vitória. E aí mostrou, primeiro, que o SBT tinha
cacife, como é que o Ratinho fala? Tinha Tinha café no bule. E, ao mesmo tempo, sinalizou para o mercado publicitário também, porque a programação do SBT era muito popular, a programação inicial era uma coisa assim de mau gosto, né? Era mal visto pelo mercado publicitário. E ali ele sinalizou, invistam no SBT que a gente está com um produto bom, realmente para os padrões da SBT é um negócio, era tipo obra-prima que ele passa dos feridos, né? E, enfim, então isso é um exemplo, uma história que eu conto, e aí eu reconstruo muito, eu recupero as informações passadas para a imprensa, o que foi dito, as entrevistas, eu acho que todo mundo fala, tem a história sobre isso que ele falou isso, essa frase. Né? Então, se reconstituindo o episódio, você vê a riqueza dele, né? De bastidor de TV. Né? Então, eu dou bastante importância a esse episódio. Falando de erro, rapidamente, né? Não sei se você ia perguntar isso. Exatamente. Né? Eu menciono, por exemplo, né? A interferência dele em grade de programação, mudar o horário de programas. Né? O programa do Serginho Groisman mudou 20 vezes de horário. O TJ com o Boris mudou também dezenas de vezes. Eu conto a história da saída do Boris, está muito ligado à interferência do Silvio, resolveu dar palpite. Né? O Boris não tratava com o Silvio, ele tratava sempre com o Calegari e com o Guilherme Stoliar. Foi super bem. Aí, no final de 98, o Silvio demite o Calegari e o Stoliar, afasta e tal. Começa ele a tomar conta das coisas. Aí desanda, várias coisas desandam. Ele traz o Ratinho, né? Assim, mas o SBT dá uma guinada, a programação volta a ficar muito popular. E aí o Boris vai embora. E depois, no final do 99, o Jô vai embora também, né? Tinha sido o Jô era um troféu do SBT em matéria de qualidade de programação e tal. Enfim. Aí tem o famoso episódio com a Galisteu também, que mudou de horário zilhões de vezes ao ponto, foi indo para ficar mais tarde. Uma hora entrou o programa, entrou depois da meia-noite, ela foi apresentar de pijama, né? Ela ficou estava tão irritada com a situação. O protesto dela. Enfim. Então essas coisas são coisas do Silvio, né? Da intuição dele. Ele exatamente. Dele mesmo. A própria filha, eu lembro, nem a filha escapou, a Silvia. O primeiro programa que ela apresentou foi um programa em parceria, ela e o Décio Pitinini, programa Rosa Choque. Programa Cor-de-Rosa. Programa Cor-de-Rosa. Memória viva da SBT. Programa Cor-de-Rosa, exatamente. Obrigado por você ter vindo aqui, me ajudou. Eu trouxe o livro para colar, mas o programa ficou no ar 3 meses, cara. Nem a filha escapou. Você imagina que programa dura 3 meses. Não dá para dizer esse programa, né? Nenhum programa você é capaz de fazer um julgamento, eu acho. Tudo bem, você se limita aos números de audiência, os números deviam estar ruins, tchau. Eu acho um pouco, né, exagero, né? Fernando, você pergunta? A gente falou sobre o Silvio empresário e sobre o Silvio comunicador. A gente está no período aí onde no mundo inteiro, né, onde os outsiders estão em voga, né? E uma das histórias que a gente mais gosta assim de contar sobre o Silvio Santos é a incursão dele na política e tal, que no final das contas, se eu não me engano, só acabou sendo barrada, porque ele levaria adiante, né? Exato. Nessa história. Eu queria perguntar para você como ele encara esse assunto hoje. E se você acha que uma figura como o Silvio Santos aí, a gente tem o Dória, né? Expressiva votação, né, em São Paulo, se você acha que o Silvio Santos poderia aí e fazer essa incursão, ou uma figura como o Silvio Santos? Assim. Boa pergunta, Fernando. Eu só antes faço um pequeno parênteses, quer dizer, esse é um outro capítulo do livro, né, que são 4 tentativas do Silvio entrar na política, entre 1988 e 1992. Em 88 ele tentou ser candidato a prefeito, em 89 tentou ser candidato a presidente, em 90 tentou ser candidato a governador de São Paulo, e em 92 novamente tentou ser candidato a prefeito. Então eu falei, porque fala-se muito justamente só disso que você lembrou, né? Que é essa candidatura dele à presidência em 89. Eu falei, tem outro, é mais que isso. É mais que isso. Né? Tem a maluquice é maior, né? Então eu tento reconstituir essa maluquice, né? Que eu acho que é um dos pontos fora da curva totalmente do Silvio Santos, é um negócio inexplicável. Por que ele resolveu fazer isso? Ele próprio não consegue explicar. Se você vê as entrevistas que ele deu depois, na época e mesmo hoje, é uma coisa nebulosa. Eu acho que realmente baixou um negócio nele.
Uma coisa assim, não, no sentido assim, eu vou resolver o problema do povo, uma coisa meio messiânica. Ele achou, em algum momento ele acreditou. O que aconteceu antes da primeira, de 88, que ele achou que estava com uma doença grave. É um episódio famoso, que ele vai para os Estados Unidos, final de 88, final de 87, início de 88, ele se interna nos Estados Unidos, ele acha que está com um problema de saúde grave, e não é grave, ele tem um probleminha nas cordas vocais só. Ele, eu acho, suponho, na cabeça dele, ele falou, tipo, eu vou morrer. E aí teve essa notícia, não, você não vai morrer, você está vivão. Ele falou, então eu vou aproveitar aqui. Né? E ele volta dos Estados Unidos muito emocionado. Né? Tem um famoso programa que ele vai na televisão e responde as perguntas de pessoas do SBT e do público. Ele ficou 1 hora respondendo a perguntas. E ali, pela primeira vez, a gente está falando, fevereiro, março de 88, ele dá a pista que ele poderia ir para a política. Porque ele fala muito que eu não quero ir para a política. Do nada ele começa a falar sobre política. Né? E aí ele é logo... Acaba o programa, no dia seguinte o PFL, eu acho, o partido, procura ele e aí ele assina uma ficha de filiação para ser candidato a prefeito. E aí, enfim, é uma longa história que vai até 92, um ápice na campanha de 89, que é um desvairio completo, porque ele tenta ser candidato novamente pelo PFL, não dá certo, e ele deveria desistir quando não dá certo. Que a gente está falando setembro de 1989, uma eleição que ia ser em novembro. O Brasil não elegia presidente há 29 anos, é uma eleição super importante, talvez a eleição mais importante em muito tempo. E o Silvio tentou, fizeram uma articulação, ele topou, convidaram ele topou, mas deu errado. Né? O cara que tinha que desistir para ele virar presidente não desistiu, que era o Aureliano Chaves, o cara desistiu de desistir, ele falou que ia desistir, não desistiu. O Silvio ficou perdido. O que eu acho que seria o correto fazer? Bom, deu errado, valeu, ano que vem eu tento de novo. Não, o que ele fez? Ele tentou arrumar um partido qualquer que aceitasse ele. E assim como hoje tem 13 partidos hoje, né? Em 89 acho que tinham 22 partidos. Era a primeira eleição a presidente, um monte de partidinho. E ele arruma, ele tenta vários. Reza a lenda que partidos quiseram vender. Isso não foi provado, mas saiu muita matéria na época dizendo que tinha partidos querendo vender a vaga para o Silvio. Partido minúsculo, né? Enfim, no final ele se acerta com o Partido Municipalista Brasileiro, PMB, um cara que chamava Armando Correia, que era o candidato à presidência. O cara cede o lugar para o Silvio, só que já está em outubro. Né? A eleição em novembro, já está, tipo, acho que já é 10 de outubro, quando ele avisa o TSE que o candidato é ele. Cédulas impressas. Cédulas já estão impressas com o nome do Armando Correia. E aí tem no YouTube, você pesquisa, uma das coisas mais patéticas. Então o Silvio, na propaganda eleitoral, falando, vote 26. Aí ele imprimiu, ele ampliou a cédula, uma cédula gigante que fica no fundo da tela. Aí ele falou, vote 26. Aí ele mostra, 26 é Correia. Correia é Silvio Santos. Vote Correia, vote Silvio. É um negócio, e tem vídeo dele na rua falando isso, vote 26. É um negócio muito feio, eu acho, sabe? Né? Foi um negócio desarticulado, improvisado. Então, chegando então na sua pergunta, quer dizer, eu acho que desse jeito, né, ele poderia até ter muita votação. Na época o Ibope sentiu que ele roubaria para o eleitor do Collor, que motivou também uma guerra na imprensa, porque a Globo já tinha abertamente, o Roberto Marinho já tinha abertamente falado que o Collor era o candidato dele. Né? Então tem um bombardeio dessa candidatura do Silvio na imprensa e aí o TSE impugna o partido, não o Silvio. Diz que o partido tinha cometido uma irregularidade, não poderia estar disputando a presidência. Só descobriram isso porque o Silvio se candidatou, né? Nunca teriam descoberto isso. Então dessa forma improvisada, respondendo, hoje alguém fizesse algo parecido, eu acho que seria um absurdo. Agora, claramente há sinais de que pessoas muito populares, com muita exposição na televisão, isso tem sido visto já há muitos anos, tem uma facilidade em conquistar eleitores. Né? Não por seus méritos ou seu potencial como político, mas por seus méritos, seu carisma da televisão. Né? Você citou o Dória. Antes do Dória tem o Russomano, né? O Russomano construiu uma carreira, quase foi prefeito, né? Chegou perto numa eleição de prefeito, por causa dos programas de televisão, e tem inúmeros, né? No Brasil todo,
muito apresentador de programa policial, né, esses policiais vespertinos que fazem carreira como político, né? E eu perguntei uma vez para o Datena, eu entrevistei o Datena a primeira vez, né? Muitas vezes, mas uma vez eu perguntei para ele explicitamente, há uns 5 anos atrás. Datena, você não acha que errado que um apresentador de televisão possa ser candidato a qualquer cargo público? Porque a lei só exige que o cara se afaste por, acho que são 6 meses antes, tem um negócio chamado desincompatibilização. Mas eu acho, mesmo assim, eu acho que deveria ter mais limitações, porque pô, o cara fica 3 anos na televisão, todo dia, 3 anos e meio, aí chega em julho, ele se afasta e vira candidato. Ele não faz, esse afastamento não serve para nada, porque ele ficou 3 anos e meio, tudo bem, ele não ficou falando que ia ser candidato, mas ele ficou 3 anos e meio acumulando popularidade. E é uma vantagem em relação ao cara que é um médico, ou o cara que é professor, ou o cara que é bombeiro que quer ser candidato. É uma diferença enorme, né? O cara tem uma vantagem muito grande. Então, eu, pessoalmente, acho que deveria ter algum tipo de regulação. Mas aí eu perguntei para o Datena. Aí ele falou, não, eu acho que não. Que qualquer um pode ser. Mas eu não seria. Eu seria um péssimo político. E esse ano teve o papo dele voltar e ele desistiu de desistir. Ele aceitou. No dia que ele aceitou, esse meu vídeo virou meme em corrente de zilhões de WhatsApp. Todo mundo começou a me mandar. Alguém imediatamente lembrou disso, pegou esse trechinho da entrevista. Imagina, se ele fosse candidato, eu ia ficar aparecendo nessa campanha longamente. Dos opositores.